né? Todo mundo achou? Jonas capítulo 1. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, peço que o Espírito Santo venha falar na minha boca. Tudo que vai ser falado vai ser nada do outro. O Senhor vai falar na minha boca, vai dar discernimento, entendimento a todos nós. Todos nós devemos ser tocados pelo poder da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amittai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E desceu até Jó, e encontrou-se um navio que ia para Tarsis. Pagou-se a passagem e embarcou no navio, para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Imagina a escolha que ele fez, a pior escolha, que ele fugiu da presença do único que pode ajudar a gente a mudar a nossa vida. Talvez muitos estão sofrendo, porque muitos de vocês fugiram de talvez a chamada obediência. Porque que todos nós foge das coisas erradas e vai buscar Deus, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Mas não tem como acontecer que ninguém tome uma posição, fazer o que é certo. Você vê, pode ver, toda vez que a gente vai pregar, a gente fala sobre a obediência, que a pessoa obedecer acontece. Eu fui, o mês passado, eu preguei a mesma palavra que eu preguei lá na clínica, eu preguei aqui, falando sobre o cego de Jericó. Né, que falando que a pessoa pediu que queria que Deus fizesse. Aí eu falei para eles: pede para Deus, se humilha no pé de Deus, pede para Deus tirar você daqui. Quando eu voltei o outro mês, as pessoas falaram: pastor, que dia o senhor falou para a gente se humilhar no pé de Deus, fazer, orar, pedir. Saiu 6 naquele dia que o senhor falou. Peguei num dia, eu falei para eles fazer, chamar a atenção de Deus, porque é só Deus que pode mudar a nossa vida. Porque pode ver, até as pessoas que não estão lá fora, elas querem conseguir alguma coisa, muitos querem usar o nome de Deus. Né? Você dá isso, Deus vai fazer aquilo, aquilo. Mas por que a pessoa mesmo não faz para si? Porque Deus, ele vai mudar a vida de todos nós. Mas ele só pode fazer quando a gente dá lado. Quando você mesmo pegar e falar: ele sabe o que você está passando. A mesma coisa que ele sabe qual é seu ponto fraco, o mal também sabe. Cabe na gente tomar atitude, falar: não, eu quero isso para a minha vida, chega, dá um basta. Porque você pode ver, o ano são 6 meses. Aí as pessoas uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está ali, e nunca. Na verdade, aí a pessoa acaba sendo um costume, até um vício. Mas por que não costuma buscar a Deus? Por que não costuma estar na presença de Deus? Por que não costuma adorar a Deus? Na verdade, porque as pessoas, é o que eu falo para ele: sai a hora que você estiver liberto, porque a luta é muito forte. A luta, gente, é constante. A luta é constante. Que a gente mesmo não abrir jejum, fazer isso para estar aqui, o mal não quer que a gente venha, é isso. A gente também tem luta. E a mesma coisa a luta que vocês têm. Vocês têm luta. Mas é vocês mesmo que tem que pegar, se unir com Deus para vencer isso aí. Para vencer. Porque tem hora que dá uma melhorada, você acha que já está bom, quer sair encarando o mundo. Aí não tem como. É a mesma coisa aí, daqui a pouco você vai voltar. E glória a Deus que Deus permite de você estar aqui ainda. Fora muito que acaba perdendo a vida, né, que sai e perde a vida. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. Já estamos agora, hoje é dia 2, já estamos no meio do ano. No meio do ano. Tem pessoa, é 6 meses, é 9 meses, é 1 ano o tratamento. Passou o tratamento e nada muda. Não é verdade? Então está na hora da pessoa
entender, não, eu mesmo que tenho. Não é verdade? Porque nós temos um Deus poderoso que ajuda a gente. Mas Ele só pode ajudar quem quer ser ajudado. Não é verdade? Porque muitas pessoas não querem ajuda. Aí não tem jeito. Então a gente precisa correr para aquele que vai te ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte também. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Está vendo? Tem hora que a gente traz tempestade para a nossa vida. Tem hora quando você quer seguir o caminho certo, ainda nós seguindo o caminho certo de Deus, nós temos luta. Não é verdade? Porque Ele toda hora Ele quer tentar a gente. A gente faz planejamento de fazer as coisas tudo certinho, mas sempre vem alguma coisa que quer tirar o foco da gente. Imagine a gente ficar sem buscar Deus. Não é verdade? Porque você pode ver, porque isso é para todo mundo. A salvação é individual. Não adianta achar que um está melhor. Todos estão no mesmo barco no momento. Os que se encontram aqui, todos. Mas cada um tem que tomar a decisão. Não vai com o outro falar, não. Você está fazendo uma coisa boa, está te perseguindo. Está fazendo ruim, está falando de você. E aí? Não é verdade? Então, você está indo buscar, está buscando de Deus, você fala, agora ficou bobo, só não sai da igreja. Mas que você está lá no mundo, fala, olha lá, já está de novo, escravo do mundo. Não é verdade? Então a gente só tem que olhar para Deus, gente. Olhar só para Deus. Porque muitos falam, o outro está falando de mim, não, então eu vou fazer aquilo para agradar ele. Não, agrada a Deus para você ver. Agrada a Deus para você ver como Ele muda a tua vida. Muda. Porque a gente também, para ter mudança, a gente teve que, eu mesmo tive que aceitar. Eu quis falar, não, vou mudar, eu quero isso, Deus me ajude a parar de beber, porque tem coisa que Deus quer ouvir da sua boca. Tem coisa que Deus quer ouvir da sua boca. Né? Porque Ele sabe o mal que você está sofrendo. Ninguém está aqui porque quer. Não é verdade? Ninguém. Então tem hora que você mesmo tem que abrir a boca e falar, Senhor, me ajuda a me libertar. Ele vai te ajudar. Foi a mesma coisa que Ele fez com o cego. O cego passou, chamou a atenção de Jesus e falou, o que isso é que eu faço? Para voltar a enxergar. Não é verdade? Então tem coisas que muitos estão com a cegueira espiritual. Não vê com os olhos o que é bom, mas seus olhos só enxergam o que é ruim, e para você aquilo lá é o melhor. Então tem que pedir para Deus tirar essa cegueira espiritual, pedir para Deus ajudar. Porque quando vocês estão aqui sofrendo, tem gente lá na tua casa que está sofrendo mais ainda. Tem gente sofrendo mais ainda. Você acha que vem mãe falar comigo? Quem está aqui, você acha que a sua mãe não encontra eu e não vai falar comigo? Vem pedir. Essa semana mesmo eu falei para a mãe quarta-feira, falei assim, não é só Deus, Ele também tem que querer. Não é verdade? Porque Deus está de braço aberto para nós. Aí a mãe falou, não, porque você arrumou as coisas, era perigoso. Aí talvez então está achando aqui um refúgio. Talvez o negócio da batata assa lá fora, correr aqui para dentro. Não. Você tem que vencer tudo junto com Deus. Porque senão você está aqui é fácil. Quando sai lá fora, vem o medo, vem tudo, você não consegue enfrentar. Não consegue enfrentar. Eu falei para uma mãe quarta-feira, eu estava indo para a igreja, ela parou eu, perguntou, o senhor vai na clínica? Eu falei, não, só estou indo de sexta. Aí ela veio falar, eu falei assim, não. Eu falei assim, a clínica está lá, nós vamos lá, Deus está aí, é a pessoa que tem que querer falar para Deus. Porque é fácil, a mãe sempre vai falar, arrumou uma pessoa errada, mas o filho dela nunca é errado. Não é verdade? Porque é fácil a pessoa sempre jogar a culpa em alguém, igual lá Adão e Eva, jogou a culpa na serpente. Mas foi os dois que erraram. É hora que a gente mesmo tem que assumir o nosso erro. Falar, não, eu que já estou errando demais. Porque imagine, quer dar alegria para a mãe depois que a mãe morrer? Não adianta. A gente tem que dar alegria agora em vida. Porque eu já não acho engraçado um pouco assim, fulano morreu, fulano era tão bom. Ah, é bom então porque morreu. Porque quando estava vivo não prestava. Não é verdade? Porque a pessoa morreu, então fala, nossa, hoje morreu uma pessoa tão boa. Quando estava vivo, então era ruim. Então a gente temos que se acertar, porque depois que morrer, acabou. Não é verdade? Nós temos que ter a oportunidade agora de amar a sua vida, cada um. Cada um de vocês tem profissão,
tem família, né? Tem filho. E eu acho que você não queria, nenhum de nós deseja, pensou seu filho, você não queria isso para o seu filho. Né? Você queria estar lá com o seu filho, lá na tua casa, ele olhando em você, chamando você de herói. Porque o filho se espelha no pai. Não é verdade? Os filhos se espelham no pai. Aí uma hora seu filho sendo criado com outro que não vai dar educação igual você queria dar. Então por isso que tem hora que a gente tem que erguer a cabeça e falar assim, não, eu tenho que criar vergonha mesmo na minha cara e mudar. Porque tudo vai passando, gente. Hoje eu estava pregando de manhã, eu falei, olha, parecia que foi ontem que nós entramos em 2023. Já estamos no meio do ano, daqui a pouco já estamos fazendo uma vigília, depois já estamos com o pé em 2024. E muita gente, 365 dias, muita gente não aproveitou nada, não mudou, a mesma coisa. Não é verdade? Então a gente tem que faça diferente. Jonas, ele correu da presença de Deus, sofreu. Vocês têm a oportunidade de correr para o braço de Deus. Se entregar a Ele, meu irmão. Não vai que os outros falam, não. Quando você está errado, as pessoas falam de você. Você se converte, se acerta, a pessoa fala de você. Mas glória a Deus, você teve a oportunidade do quê? De se mudar. Não importa, fulano pecou a vida toda e agora entregou a vida para Deus. Glória a Deus. E que não quer que continue errado? Porque sempre vão falar, gente. Eu já vivi aí no mundo, as turmas falavam de mim quando eu estava no mundo. Hoje eu estou na igreja, as turmas falam. O ser humano só vai parar de falar um do outro quando morrer. Né? Quando morrer vai parar de falar. Nisso fala. Você está bem, está falando de você. Se aconteceu alguma coisa, está falando de você. Então por isso que nós temos que olhar só para Cristo. Ele ainda fez tudo, ele foi crucificado e até falaram dele. É verdade. Não é verdade? Então é isso que a gente temos que entender. A gente tem hora que a gente tem que falar, é verdade, eu já estou tantas idades, eu preciso mudar. E a gente muda. E você vê que Jonas ele sofreu e ele Deus teve misericórdia dele. Vamos lá. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um os seus deuses. Lançaram no mar a carga que estava no navio e para que ele ficasse mais leve. Está vendo? Não precisa jogar nada, você não precisa perder nada, você só precisa mudar o seu pensamento. Você vê, coitado deles, jogaram a carga, jogaram tudo achando que o problema era a carga. E o problema era quem? Jonas. O problema é Jonas. Tem muitos que acaba sendo uma hora um problema para a família, porque a família passando tanta dificuldade, tanto isso para querer preservar, para querer aquilo. E uma hora a família não precisa perder nada, você também não precisa perder nada. Só precisa você mudar. Ah, é difícil? É, mas luta. Através da luta a gente consegue. Você acha que nós para vir aqui, você acha que é fácil? Nós também temos luta. Também temos luta. Mas nós o quê? Não desiste, nós continuamos lutando. E vocês também precisam lutar pela sua salvação, que é individual. Você precisa lutar. Porque senão daqui a pouco que você mesmo for a pessoa mais importante de lutar por você mesmo, não gostar de você, quem vai gostar? Não é verdade? Você tem que amar você, parar de usar o que te atrapalha, para daqui a pouco o teu corpo ser templo do Espírito Santo. Porque Deus não vai fazer morada na mente suja, no coração sujo. Porque tem muitas pessoas que elas até esquecem de Deus, mas na hora que quer conseguir alguma coisa, começa a usar o nome de Deus, começa a pedir, na verdade, mas Deus é para estar constantemente com a gente. Então é que ele não pode nem ficar em vão toda hora o nome de Deus. Não é verdade? A Bíblia mesmo fala. Então tem hora que a gente temos que falar, a partir de hoje eu vou fazer tudo diferente. E pode fazer, meu irmão. Tem hora que a gente tem opinião, que a gente quer mudar de corte de cabelo, a gente tem também que mudar de atitude, de caráter. Não é verdade? Porque uma hora você tem que falar, não, eu vou mudar, deixa que os outros falem. E o mesmo boca que vai estar falando de você, quando vai você bem, vai falar, olha, fulano venceu. Mas no momento que ela não vê a diferença, ela vai continuar falando a mesma coisa. Não é verdade? Vai ficar falando a mesma coisa, assim, nossa, fulano sumiu, fulano mora está aí, o fulano está ali. E o que faz mais vocês cair, sabe o que é? Eu acabei de falar, o medo. Vocês têm que vencer o medo, vencer o passado. É isso que atrapalha vocês ter um encontro com Deus.
Porque a Bíblia diz que quando a gente se encontra com Deus, Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo. E muitos querem viver sempre o quê? Nas coisas passadas. Então é onde as pessoas acabam sofrendo. Vamos lá. E Jonas, porém, havia descido, olha aí, ó, ao porão do navio. E ali havia deitado e dormia profundamente. Olha lá. Ele fez tudo o problema e estava lá dormindo e os outros pagando pelo problema dele. Tem hora que as pessoas estão pagando por um ato seu, familiar, alguém fazendo coisa que não pode mais do que. Tem hora que até o teu parente ele faz um projeto para isso, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas acontece algo para preservar a sua vida, para você não morrer, não matar você, a família prefere, vai para a clínica. Aí manda você para a clínica, mas que você também não cumprir as obediências, daqui a pouco o mal mesmo faz você ficar irado, você sai e lá vai de novo o problema. Porque para mim, quando você está aqui, o seu parente está lá tranquilo um pouco. Porque sabendo que você está lutando, está querendo. Mas quando menos espera, você sai sem estar liberto, aí a própria parente fala, meu Deus, que investimento que eu investi que não teve resultado. Mas o problema talvez não é o lugar. Não teve resultado porque a pessoa não quis. Não quis. Não é verdade? Porque para ele, para que a família tiver que pagar, eles vão receber. Não é verdade? Eles vão receber. Para eles vão receber, eles estão fazendo a parte dele. Mas para você sair depende exclusivamente de você. Exclusivamente da pessoa. Também depende muito de uma administração correta. Né? Sim. E daí, porque o que tiver... Que queiram mesmo. Exatamente, porque o que tiver fazendo, nada está passando dos olhos de Deus. Se a pessoa está fazendo aquilo só porque aquilo ali vai ser cobrado. Não é verdade? Então, mas todos têm que querer. Todos nós temos que querer. Todos nós temos que querer. Nós temos que ter a vontade própria. Temos que tirar o eu. Exatamente. O orgulho. A pessoa fala, não, eu posso, eu já fiz. Hoje a maioria que estão sofrendo, toda pessoa que passou na igreja e fica até falando, eu sou da igreja tal, eu sou disso. Seja de Jesus. Eu fui. Eu fui. Ah, lá eu cantava no corinho, lá eu fazia isso, lá eu fazia... Não adianta. Nós temos que viver o hoje, meu. O que passou, passou. E isso que está derrubando muitas pessoas. O ego, né? A pessoa querer ser melhor do que os outros. Não. A gente temos que querer. Porque depois, aí daqui a pouco, aí as turmas vê todo mundo, olha, a senhora faz isso, a senhora faz aquilo, e não reconhece. Mas mãe, ela nunca vai desistir do seu. E Deus também não vai desistir do seu. Mas as pessoas têm que querer. Pessoas têm que querer. Não é verdade? Porque senão, é a mesma coisa você falar que vai fazer e não faz. Temos que querer. Aí aqui ele trouxe problema. Mas de um dinheiro, o marinheiro quebrou a carga de uma passagem com uma pessoa errada, arrumou o maior problema para eles. Já jogar a carga, passou toda a tempestade que passou do lado do quê? Do pecado de Jonas, do lado da desobediência de Jonas. E talvez muitos hoje estão passando na desobediência, que não obedeceu a mãe, não obedeceu o pai, não obedeceu a esposa. Quando até chegava do trabalho, a esposa falava, não vai sair beber não, fica em casa. Não, eu vou fazer, eu mando no meu nariz. Esse negócio de eu mando acaba derrubando muita pessoa. O ego, né? Ah, eu faço, não. A gente temos que tomar muito cuidado. Vamos lá. E o capitão do navio se aproximou de Jonas e disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus lembre de nós, para que não perecemos. Olha aí. E o marinheiro dizia um aos outros, vamos lançar a sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Está vendo? O próprio culpado era ele mesmo. Ele foi desobediente, ele quis fugir da presença de Deus. E tem hora que a gente foge daquilo que Deus chamou, o seu chamado. Deus está chamando muita gente para se acertar. E muitos estão fugindo. Muitos querem estar em todos os lugares, menos na presença de Deus. E nós, meu irmão, sem a presença de Deus, nós sofremos. Nós já na presença dele tem luta.
Que a gente não jejuar, não lutar, não fazer as coisas, não consegue. Porque o nosso inimigo, ele sabe a fraqueza de todos. Não é verdade? Se tu achar que ele é bobo, ele sabe tudo. Então, por isso que a gente temos que correr para o braço do Pai. E cada tempo está ficando pior as coisas. As coisas estão ficando pior. Cada tempo. Cada tempo difícil. O amor de muitos é esfriando. Então, por isso que está precisando as pessoas mudar, meu. Porque que não mudar aqui, ó, a mente, já era. Você não mudar, a pior coisa do ser humano, ó, que a pessoa tem que mudar é a mente. Se não, meu irmão, não mudar a mente, você não vai chegar a lugar nenhum. Lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Não é porque caiu sobre ele, Deus sabia que ele era o culpado. Deus é justo. Deus não vai deixar ninguém pagar nada por ninguém. Por isso que eu falo, tudo que a gente planta, a gente colhe. O que plantou boa semente, vai colher bom fruto. Está plantando semente ruim, pode passar o tempo que for. Vai ter hora que vocês vão mudar, mas vocês vão estar ainda colhendo o que vocês plantou lá atrás. Aconteceu isso comigo, quando eu estava na igreja 6 anos, dentro da igreja, tentando me libertar, eu dentro da igreja estava colhendo tudo que eu plantei. Porque tudo é na terra, não que a gente vai colher. Então, se você quer a partir de hoje colher semente boa, fruto bom, planta semente boa. Para de plantar ódio, para de querer maldade contra você mesmo, ame mais. Fala, não, eu vou cuidar de mim mesmo. Aí você vai começar a fazer as coisas certinho. Porque sempre um sofrimento de alguém, não está ela sozinha sofrendo, está a família toda. Todos que estão em volta da pessoa também estão sofrendo. Todos. Então, por isso que a gente temos que tomar atitude. Então lhe disseram, agora nos digo, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra. Está vendo? Aí já mudou. Porque ali era tudo Deus, letra minúscula. Não, ele serve o Deus grande. Esse faz tudo. Mas para fazer, as pessoas também têm que querer. Deus não vai se intrometer, o Espírito Santo não vai se intrometer na sua vida sem você permitir. Quem entra é o mal. O mal, ele achou uma brecha, ele entra para destruir, para acabar. Mas agora o Espírito Santo, ele bate, ele é educado. Educado. Então talvez você começar a chamar ele para a tua vida, ele vai entrar e vai te ajudar. Porque esse negócio de você achar que sozinho, nós não vencemos o nosso inimigo invisível sozinho, não vence. Nós só vencemos o nosso inimigo invisível com o nome de Deus. E com o poder de Deus na nossa vida. Por isso que lá na armadura de Deus fala que a gente tem que se fortalecer. O poder de Deus é para vencer a cilada de quem? O diabo. Ele está toda hora fazendo cilada. Toda hora. Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Orar e vigiar. Constantemente. Então os homens ficaram com muito medo. E lhe perguntaram. Olha aqui. Só essa palavrinha 2 vezes. O medo. Não é verdade? E o mal tem hora que põe na cabeça da pessoa com medo. Olha, que você beber, você vai ter coragem. Que você usar, você vai ser mais forte. É tudo coisa do diabo. Aí a pessoa com medo, ela vai lá e faz. Acaba o efeito das coisas, ela está pior. Até é perigoso morrer de overdose. Perigoso morrer de cirrose. Né? Porque é o que o diabo faz. Ele coloca isso e a pessoa vai. Teve um morador de rua, o primeiro que foi liberto aqui no Rio Grande do Norte, ele falou que ele fazia uns coisinhas para vender de reciclagem, e ele fazia um monte, e daqui a pouco vinha uma voz no ouvido dele, você tem que tomar uma para vender. Aí ele ia lá, tomava vender tudo, e perdia tudo. Aí hoje que está liberto, ele falou desse testemunha, foi perfeito, mas está aí. Porque ele sabe qual é o seu ponto fraco.
E ele sabe até a hora que você toma atitude para caminhar com Deus. Ele não consegue parar Deus, mas que a pessoa não estiver firme no propósito, ele consegue parar. Ele consegue. Olha, nós estamos lá com o propósito da arca. A arca é para buscar pela família. Um monte de pessoas, acontece alguma coisinha, hoje tinha uma irmã que falou assim, nossa, eu não queria perder ontem para vir aqui colocar o azeite da minha família na arca e tal. Aí ela falou assim, do nada me deu uma desinteria. Aí a outra que estava do lado dela falou assim, não, mas já é 2 quinta-feiras. Eu falei, é porque o mal está querendo atrapalhar a senhora a buscar pela sua família. Como hoje que não estava no negócio da arca, ela foi. Não é verdade? Porque ele sabe, quando você está num foco, ele sabe neutralizar a pessoa. Ele não consegue neutralizar Deus. Não é verdade? Mas a pessoa que não está com a armadura de Deus, ele para. Ele para. Então, por isso que a gente temos que cada vez mais se proteger das coisas. Tem a Bíblia, você meditar na tua palavra e você ir se alimentando. Vamos lá. Pede com medo, meus irmãos. Pede para Deus tirar o medo de você. Pede para Deus tirar o passado. Que é o medo e o passado que faz vocês cair. E o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Porque ele lhe havia contado. Olha aí. Fugiu da presença de Deus. É melhor a gente correr para a presença de Deus, para o braço de Deus. Mas ele preferiu ao contrário. Ele quis ir para o outro lado e ver a consequência. Vamos lá. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei, por minha causa, está essa grande tempestade. Caiu sobre vocês, está vendo? Então ele mesmo já sabia que essa tempestade, esse problema é da causa dele. Do mar do quê? Da desobediência. Do mar de não obedecer. Então quando a pessoa não obedece, ela continua fazendo. Vai voltar. Mas depois vai vir a consequência, vai vir a colheita. Então por isso tem hora que a gente tem que falar, chega. É difícil, mas luta, meu irmão. Eu sei que não é fácil, meu irmão, vencer isso aí. Mas se você perseverar, vence. Consegue. Consegue. Você vê que muitos, você já vê a mudança e muitos que estão querendo. Tem que querer. Meu irmão, você estava lá em onde você estava? Não, depois, você tinha ido para Serra. De lá você veio para cá? Não, eu saí e tive uma dificuldade e cheguei segunda-feira. Ah, porque aquele dia eu lembro que você parou lá na frente da igreja e pediu, queria reconciliar com Deus. Eu também para Serra Caiada. Eu estava em outro CT, estava num projeto aqui. Aí eu passei 14 dias, aí não estava dando para mim, aí eu vim de lá para cá. Aí cheguei aqui já de outro, já vim para cá segunda-feira. Fica firme aí, tá? Para ver que Em nome de Jesus. vencer em nome de Jesus. Aleluia. Entendeu? Porque todos nós, você vê, todos nós, eu lembro na igreja fazer um ano, ele estava lá na frente esperando, e ele entrou lá na igreja e pediu, pastor, eu queria conhecer, Deus mandou eu vir aqui. É por isso que então tem coisa que todo tem oportunidade. Mas tem horas que Deus vai colocar tudo na nossa frente, é nós que tem que querer. Porque você vê, eu vi ele aí, eu lembrei. E a igreja já fez até um ano. Ele estava lá na frente, esperando o carro, tu estava ele e mais alguns. E só ele foi o único que foi. Tava parece com 3 que ia lá para essa. E o único que levou foi ele. Ele chegou e pediu lá para reconhecer com Deus. Ainda foi no carro do pastor, na caminhonete, não foi? Olha para você ver, estava 3 ali, ó. E que ia para o mesmo lugar. E ele ficou olhando ali, foi lá, entrou na igreja e falou, pastor, eu queria que o senhor queria me reconhecer com Deus, tal, senhor. Tá vendo? Então você vê, porque os 3 teve a oportunidade. Aí depois falou, não, só pode levar um, aí os outros 2 voltou para
lá para aqueles extremosos ele foi. Então tem coisas que Deus dá oportunidade muito. Então é que a gente joga muito fora. Não joga não, meus irmãos, a oportunidade está começando só agora o segundo semestre. Agarra aí, por 6 meses, pega esses 6 meses com toda a força. E começa você mesmo determinar abrir a sua boca e falar para Deus, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente. Tem coisa que Deus quer ouvir da sua boca. Mas tem hora que você deixa de falar para Deus e quer falar para todo mundo. Não tem jeito, Deus tem que ouvir da sua boca para Deus mudar você. Mas Deus só vai mudar você que você querer também. Sem a sua permissão nada acontece. Vamos lá. Então, em vez disso, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te, não deixe perecer por causa da vida desse homem, e não faça cair sobre nós esse sangue inocente. Por tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Está vendo? Então, tem hora que você tem que entender que você não vai ser mais para sua família tipo um peso, uma carga, não. Você vai ser uma bênção para sua família. Mas você vê que ali teve isso para jogar ali, para ver que acalmava. E mesmo uma hora você estando aqui, sua mãe está preocupada. Porque não sabe, porque no meio de vocês tem hora que um se entende com o outro. Por isso que todos aqui têm que orar um pelo outro. Porque o mal quer sempre colocar um contra o outro. Não é verdade? Aí é onde acaba um querendo, lá não dá, brigou, sai, aí já sai revoltado, aí o mal já entrou dentro da pessoa, aí a pessoa já sai nervoso daqui, aí arruma problema pelos caminhos que está andando. Até é perigoso encontrar a morte. Não é verdade? Que uma hora sai, porque ninguém quer ser menos do que o outro, uma hora quer bater no peito, eu sou mais homem do que você. E uma hora pega um que está mais curioso, até armado, é onde encontra o mal. Não é verdade? E aí daqui a pouco, fulano perdeu a vida de uma briga, disso, aquilo. Então por isso tem hora que a gente temos que entender. Temos que parar para refletir e falar assim, está na hora de eu querer mudar. Não é verdade? Está na hora de querer mudar. Eu falo isso sem medo de errar, porque já são 7 anos pregando isso aqui, a gente sabe como que é rotativo. A gente sabe como que é. Eu fico feliz quando chega um lá e fala assim, pastor, agora eu mudei. Eu sei que mudou porque você vê o semblante. Tem hora que fala que mudou, mas não mudou. Não é verdade? Porque quando a pessoa muda, você conhece a árvore pelo fruto. Mas a pessoa que está naquela autoestima, o espírito do engano está no ouvido dele, falou, você já mudou nada, o mal só está dando corda, ó. A hora que a pessoa achar, ó, puxar, é assim. Porque quando muda, as primeiras pessoas, elas mesmas vão ver. E você para de ser treva e vai ser o quê? Luz. Você para de contar mentira e vai falar a verdade. Porque a pior coisa, a coisa que o cara mais tem, o bêbado, ele é mentiroso. Né? Que ele conta um monte de contador de vantagem. Né? Tem isso, tem aquilo, arrumei uma mulher que vai isso. Que mulher que hoje vai querer cuidar do homem? A mulher quer que o homem seja o provedor da casa. Não é verdade? E aí vai nisso, aí a pessoa se ilude. Aí talvez encontre a mulher do mesmo vício, gosta da mesma coisa. Aí põe a pessoa para é o fim. Aí põe a pessoa para ir buscar as coisas. Aí põe a pessoa para ir buscar ele. É verdade. Então, por isso que você tem que vencer o seu eu, igual o irmão estava falando. Porque a hora que você vencer tudo, agora da segunda casa é maior que a primeira. Deus vai te dar tudo que você merece. Mas sem mudança, esquece. Sem mudança, esquece. Por isso que a mudança parte da gente.
O pior inimigo nosso é nós mesmos. Não é verdade? O pior inimigo nosso é nós mesmos. Se você não vencer a sua mente, já era. Vamos lá. Por isso, quando o mal quer derrubar alguém, ele entra onde? Na mente. Então esse homem temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram um voto. Se o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Uma salva de palmas. Deus teve misericórdia de Jonas, e Jonas conseguiu o quê? Teve um peixe. E você? Não é verdade? Será que vai ter oportunidade igual o Jonas teve? E depois na oração dele, o peixe vomitou ele lá em Nínive, onde era para ele ir. Está vendo? Então Deus tem misericórdia dele. Talvez Deus está tendo misericórdia de você, trouxe você para cá de novo, né? Te deu mais uma oportunidade, e agora é hora de você agarrar, porque daqui a pouco vai falar, ó, essa pessoa que já tem mais de 30 entradas aqui, e aí? Não é verdade? Daqui a pouco, a pessoa vai falar, tanto faz, tanto fez, entra. Aí vai sacrificar o dinheirinho de mamãe, que tira que era para comprar uma refeição, um sacolão, uma coisa. Não é verdade? Então está na hora da pessoa entender. Porque quem liberta é Jesus Cristo. A clínica, ela ajuda. É um palativo, mas quem liberta é Jesus Cristo. Ele liberta. Você sair daqui, quando terminar seu tratamento, procura uma igreja, vai buscar a palavra de Deus. Não é homem não salva ninguém não. É Jesus Cristo, mas é você entrar também na igreja e obedecer. Obedecer a palavra, você fazer a sua parte com Deus, para você ver como a sua vida muda. Porque tem hora que a pessoa sai e fala, eu estou firmão, mas está firmão no mesmo lugar que estava na igreja para buscar nada. Não é verdade? Então cabe na gente mudar em nome do Senhor Jesus. Se põe de pé, meus irmãos, fazer oração para vocês também ir almoçar. Tá bom? Reflita na palavra aí, quem tem, na palavra de Jonas, todo mundo sabe. Todo mundo tem Bíblia. Quem não tem, mas ouviu a palavra. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado por esse mês, meu Pai, pelo primeiro dia desse mês. Nós estamos aqui no período, meu Pai, nessa sexta-feira. Abençoa todos eles, meu Pai. E os nomes deles estão lá naquela arca. E amanhã a gente vai subir um monte com a arca, meu Pai. E apresenta a vida de todos eles amanhã no monte. Mas o Senhor sabe, meu Pai, que falta de oração não é. Porque todo mundo está orando, todo mundo está buscando. Mas tem hora que é a gente mesmo que temos que tomar atitude e dar um basta. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, coloque nas mãos deles unção de cura, unção de libertação. E quando eles colocar a mão, meu Pai, no alto da cabeça, vai ser a tua mão poderosa, tirando todo o mal, todo o pensamento negativo, tudo que atrapalha ele. Porque, meu Pai, é assim que a gente temos que viver pela fé. Porque é só a fé em seu nome que vai libertar a gente, que a gente querer. Então, em nome do Senhor Jesus, coloca a tua mão no alto da tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que todo pensamento negativo, toda mágoa, todo medo, toda angústia, todo orgulho, em nome do Senhor Jesus, que toda enfermidade venha bater em retirada. Em nome do Senhor Jesus, que todo mal sai. Que todo mal sai. Fala, eu recebo a minha cura, a minha vitória. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje e sempre. Uma salva de palmas. Eu vou pôr minha mão na nossa cabeça.